Então vamos lá. Em virtude das férias do pastor, o pastor eu e o Lucas, né, estamos aí ajudando, né, fazendo um pouquinho para ajudar o púlpito da igreja, trazendo aqui a palavra de Deus, os estudos, né, e já ore desde já pela vida do Lucas. À noite estará pregando aqui, se Deus permitir. Eu estarei lá no Ideal à noite pregando na igreja lá. O Lucas estará aqui à noite. E vamos orar para que Deus nos ajude aí a servir a Deus, né? Servir a Deus e a igreja da maneira que Deus que aprouver a Deus, tá bom? Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 15. Nós estaremos vendo hoje o Salmo de número 15. Salmo 15, o cidadão dos céus. Vamos ler, irmãos, em conjunto, este Salmo de número 15, o cidadão dos céus. Leamos: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Depois a gente vai ver o contexto aqui, que é o Salmo 14, mas depois a gente dá uma lidinha nele aqui para nos ajudar aqui no estudo dessa manhã, tá bom? O Elton, você ora para nós, fazendo um favor? Aqui à frente aqui. E ora a Deus, clamando aí a Deus para nos ajudarem. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, nós rendemos graças ao Senhor por essa hora bendita, quando nós nos encontramos, ó Pai, na Tua presença, para o estudo da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, quando nós lemos, ó Pai, a Tua palavra e seremos, ó Pai, nesse momento instruídos, ó Pai, através da mesma. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações, ó Pai, para ouvir e entender, ó Pai, a Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, aplicar os nossos corações, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, viver em conformidade, ó Pai, com aquilo, ó Pai, que será falado, ó Pai, nessa manhã. Rogamos, ó Pai, a Tua bênção sobre a nossa vida e sobre a vida, ó Pai, do Teu servo, ó Pai, que será ministro, ó Pai, da Tua palavra nessa manhã. E pedimos, ó Pai, que o Senhor possa usar, ó Pai, conforme o Teu querer, nessa manhã. Nós te oramos, no nome santo do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Ok, irmãos, Salmo de número 15. Vamos ver aí o que Deus tem para nós, né? Que Deus teve lá para o povo de Israel, quando Deus usa Davi para compor este salmo, pregá-lo, né? Davi foi um pregador do evangelho, pregador da graça de Deus, pregador da misericórdia de Deus ao seu povo. E Deus usou aquele homem o inspirou para escrever aquilo que Deus queria para a nação de Israel, para tratar com a nação de Israel, e com certeza Deus, hoje, ao estudarmos aqui também este salmo, com certeza nós seremos edificados, irmãos, pela palavra de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor. Dr. Hammerstein Maia é o escritor que nós baseamos, né, e estudamos seu material para trazer aqui este estudo nesta manhã. Irmãos, o Salmo 15
ele traz, além de muitas outras lições, ele traz no seu escopo a ideia de um novo perfil de crente ou cristão, né? Um novo estilo ou um novo ideal de vida que precisamos nos atentar para isso, né? Porque estas coisas Deus ele requer de cada um de nós. Então Davi vai tratar com seu povo aqui sobre um procedimento, né? Um novo procedimento de vida a partir do conhecimento de Deus, a partir do conhecimento da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E Davi diz para o povo, não basta apenas, né, ser inseridos no templo, adentrar-se ao templo, caminhar junto para o templo, não basta isso, mas temos que apresentar a Deus um novo viver, um novo perfil de vida. E não é isso que Deus também continua requerendo de cada um de nós? Né? Eu brinquei com a Nilete aqui, quando ela orou e passou, eu brinquei só, na oração você resumiu o meu estudo hoje. Brinquei com ela. O Elton também na oração aqui fez menção de algo que nós vamos tratar aqui. Enfim, a graça de Deus, né, que mudou o nosso viver, ela diz que nós estamos aqui não por merecimento nosso, não pelo nosso querer, mas estamos aqui ofertando a Deus este culto, reunidos aqui tão somente pela graça de Deus. Este foi o resumo da oração da nossa irmã Nilete. O Elton também fez menção na oração aqui que a palavra de Deus, né, que ela possa mudar o nosso viver, possa mudar o nosso ser. E ela muda, somente ela muda. Somente a graça de Deus muda. Então, irmãos, Davi, ele queria inculcar, e a palavra de Deus vai inculcar em nosso coração hoje, esta ideia de que há necessidade de um novo procedimento de vida. Aqueles que adentram na presença do Senhor, aqueles que adentravam ao templo em Jerusalém, aqueles que caminhavam rumo ao templo em Jerusalém, eles tinham que não apenas demonstrar este esforço, cantar, caminhando, cantando, mas a vida precisava de fato ser diferente. O estilo de vida tinha que ser diferente, em gratidão à graça, em gratidão àquilo que Deus havia feito, estava fazendo pelo povo. E eu preciso, irmãos, ler aqui o Salmo 14. O Salmo 14 é o contexto que o autor do livro também usa como contexto para enriquecer aqui e preparando-nos para o que o Salmo 15 vai nos dizer. O Salmo 14 vai nos ajudar aqui a caminhar com o Salmo 15. Salmo 14, juntos, vamos ler juntos? Tá bem? Salmo 14, vou aguardar você ler sua Bíblia aí. Eu vou mudar esse microfone aqui, espera aí. Agora vai. A ginástica assim aqui, agora vai. Irmão, Salmo 14, vamos ler juntos este salmo. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem
todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Davi, no Salmo 14, irmãos, ele traz aqui à tona, neste Salmo 14, a figura de um homem insensato. Ele começa o seu salmo dizendo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Nós vamos ver que este salmo vai nos ajudar bem aqui, depois mais para frente ainda. Davi, irmãos, ele enfatiza aqui o perigo. O perigo quando o homem ele se porta de forma insensata na presença do Senhor. Ele diz aqui que o homem insensato, que não crê em Deus, que não quer saber de Deus, alheio a Deus e a tudo que diz respeito de Deus, essa pessoa traz sobre si, acaba assumindo sobre si um perigo muito grande. Porque Deus, ele não gosta. Né? Porque Deus não gosta disso. Deus sendo um Deus Senhor, né? Amoroso, misericordioso, Deus que restaura, que muda. Deus, ele agrada e se agrada quando o ser humano, entendendo isso aí, volta-se a ele em culto, volta o seu coração em gratidão, né? Oferta a Deus a sua vida, o seu coração, dedica-se a sua vida, né? E o seu coração. Nós podemos imaginar, irmãos, a reação de Davi quando ele entende e trata. É lógico que Deus está nisso aqui, é Deus que, por meio de Davi, trata essas coisas. Deus queria tratar essa questão do homem insensato, Deus queria também levantar essa questão para que o povo pudesse ficar precavido dessas questões aí. Mas a gente fica imaginando a reação de Davi, um homem temente a Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus, um homem conhecedor de Deus, da graça de Deus. A gente fica imaginando o que passava no coração do homem daquele ao conviver com o insensato. Devia dar uma tristeza no coração daquele homem, né? Um homem esperançoso em Deus, confiante em Deus, grato a Deus por tudo, mas convivia com o insensato. Então, irmãos, a gente fica imaginando a preocupação dele, a agonia que com certeza existia no coração daquele homem. E com certeza ele desejava mudança. Olha o verso 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Tomara, disse Davi, tomara que Deus tenha misericórdia do insensato. Este era o desejo do coração de Davi. Quem dera de Sião, né? A gente pode aqui abrir um parênteses para expressar aqui, de fato, a preocupação, colocando palavras aqui na boca de Davi, expressando a preocupação dele. Quem dera Deus, né, olhasse para todo insensato e mudasse o coração dele, para que a paz de Deus reine, né, para que a alegria verdadeira possa reinar no coração do insensato. Então, irmãos, a preocupação de Davi era primeiro tratar com relação ao insensato para depois trabalhar no coração do povo de Israel, destacando, né, enfatizando e levando o povo a uma responsabilidade de se portarem diferente na presença do Senhor, em gratidão pela graça e pela misericórdia do Senhor. Aí, o Salmo 15, nós vamos agora caminhar com o Salmo 15, onde nós vemos aqui, irmãos, a figura de um homem
a figura ou o procedimento do ser humano, né, pecador miserável como nós, o novo perfil deste homem, contrastando com o Salmo 14. Davi mostra o perfil diferente por aquele que foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, irmãos, aqui no Salmo 15 nós vemos um homem que, experimentando a graça de Deus, ele, alcançado pela graça de Deus, ele não deixa barato essa graça de Deus. Ele valoriza a graça de Deus. Foi a oração da Nilete, né? Entendendo que somente Deus, a graça e a misericórdia dele, é possível mudar o nosso coração, nos incentivar, nos animar para que cultuemos a Deus, venhamos aqui, cultuemos a Deus, né? Ofereçamos a Ele nosso culto de gratidão, culto de louvor, expressemos a nossa gratidão. Irmãos, e é só Deus que pode fazer isso. Como então vamos baratear a graça de Deus? Né? Deus não se agrada disso. Deus quer ver em nós, irmãos, e Davi leva o povo a refletir. Primeiro fala do homem insensato. Olha, cuidado com o insensato que não crê em Deus, ele é perverso. Ele não quer saber de Deus. O insensato não teme a Deus. O insensato ele não obedece a Deus. Deus para ele não faz diferença na vida dele. Mas vocês, povo de Israel, vocês são herança de Deus. Vocês foram alcançados pela graça de Deus. É isso que o Salmo 15 vai tratar, né? Isso que o Salmo 15 vai nos ensinar nesta manhã. Aquele que experimenta a graça de Deus, ele valoriza Deus, valoriza a graça, valoriza a ação de Deus, valoriza a presença de Deus, valoriza tudo que vem de Deus, inclusive a correção, inclusive a disciplina. Se vem de Deus, irmãos, é para o bem. Então, Davi quer inculcar essas coisas no coração da nação de Israel, do povo dele, dizendo: valorize o que Deus fez por vocês. E quem, irmão, experimenta esta graça, ele de fato deseja essas coisas, né? Mudança de vida, mudança de direção, ele deseja um comportamento novo, ele deseja seguir uma direção nova, né? Ele deseja agora, ele deseja ardentemente Deus em sua vida, a presença de Deus em sua vida. A gente vai ver depois aqui, irmãos, que ainda que pecadores que somos, né, não há santo perfeitamente reto, perfeitamente na face da terra. Só Jesus foi homem, né, íntegro, reto, perfeito. Não foi visto em Jesus problema nenhum, mácula nenhuma, não é? Homem. Mas nós, pecadores miseráveis, não vamos ver nenhum pecador miserável perfeito sobre a terra. Lá na glória, sim. Lá no céu, sim. Lá haverá perfeição. Mas, irmãos, enquanto estamos aqui nesta vida, nesta jornada, a palavra de Deus nos chama a nos atentarmos a essas questões. Pessoal, vocês foram alcançados um dia pela graça de Deus. A nação de Israel foi agraciada. Um povo que foi tirado do Egito, um povo que sofreu, né? Um povo que caminhou, um povo que lutou, um povo que viu a graça de Deus, um povo que viu Deus enfrentando os inimigos, derrotando os inimigos, um povo que viu Deus agindo, alimentando, defendendo o inimigo. Então, essa nação, Davi, o desejo do coração de Davi era que esse povo não cessasse de agradecer a Deus. E enfatizando, cuidado com o homem insensato, cuidado com o coração insensato. Porque o homem insensato não vê os feitos de Deus, não quer saber dos feitos de Deus. E ao estudarmos, irmãos, este salmo hoje, nós somos também convidados, né? Conclamados a nos portarmos também assim. Reconhecer o que Deus tem feito por nós. O que Deus fez por nós? Deus nos salvou, né? Deus venceu o inimigo lá na cruz do Calvário. Pior dos inimigos. Jesus venceu o diabo lá na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, nos dando vitória
nos dando força para continuarmos a nossa vida, né, nossa jornada, e prometendo uma vida perfeita, santa e reta, quando ele vier buscar a sua igreja. Olha que promessa maravilhosa. Além de morrer naquela cruz, no nosso lugar, derramar o seu sangue, dar a sua vida, a Bíblia deixa para nós uma promessa de uma vida eterna, de retidão, de santidade, onde o pecado não terá mais domínio, né? Diz a Escritura, o pecado não terá domínio. Nós não teremos mais desejo em pecar. Olha que bênção. Como não vai desejar mais pecar, porque estaremos frente a frente a Deus, a Cristo, o Senhor, o Santo, o Reto, né? E viver eternamente na presença do Senhor. Verso 1, Salmo 15. Ô Elton, vou dar um serviço para você. Pega o microfone aqui, fica com ele na mão. Agora eu não sei. Vê para nós aí o microfone que vai usar aqui, joga som aí para nós e vai nos ajudar a ler algumas passagens aqui, fazendo um favor. Verso 1, Salmo 15. Verso 1, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Irmãos, a didática de Davi, interessante aqui o escritor falando sobre esta didática de Davi, como que ele começa a composição do seu salmo. Ele faz uma pergunta para Deus. Ele dirige a Deus uma pergunta: quem, Senhor, habitará? Quem são estes? O que o Senhor, em outras palavras, o que o Senhor requer agora, Deus, do povo que o Senhor mudou o coração, do povo que o Senhor restaurou a vida, a alma, a mente? Como o Senhor quer ver este povo agora adentrando a casa do Senhor? De que maneira o Senhor quer ver esse povo cultuando ao Senhor? Interessante que ele dirige a Deus uma pergunta, mas ele responde logo em seguida, verso 2, a partir do verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Aí Davi faz uma pergunta para Deus, Davi responde, ele responde, não há um diálogo entre ele e Deus, mas há um monólogo, ele com ele mesmo. A gente fica imaginando, irmãos, o que passava no coração daquele homem. O contexto fala do homem insensato. Cuidado com o homem insensato. O homem que não quer saber de Deus. Então, a gente fica imaginando o que passava no coração de Davi. A gente fica imaginando o desejo daquele homem em se apressar, expor as verdades de Deus para a nação de Israel, falar logo as verdades de Deus. É como se ele lançasse a pergunta para Deus, mas como o coração dele estava cheio de Deus, das coisas de Deus, ele estava querendo apressar essa pregação das coisas de Deus para a nação de Israel. Então ele responde. Deus, como é que é? Ele dá a resposta. É como se estivesse querendo, de fato, apressar, né? Mudar, levar logo aquela preocupação dele como líder religioso
à nação de Israel para que mudanças fossem vistas depressa também na vida do povo de Israel. Uma pergunta rápida, uma resposta rápida, assim, lógico, o tempo que a gente imagina isso, né? Lança uma pergunta rápida, a resposta em seguida, porque essas coisas, irmãos, este procedimento que o Elton leu aí, a partir do verso 2, essas características, Deus, por meio de Davi, queria inculcar no coração do povo. Davi também queria ver no coração de Israel essas novas características, novas, né? As velhas eram do insensato, as velhas são do homem que não teme a Deus. Mas Deus, Davi queria ver no coração do homem essas novas características. Os preceitos de Deus, Davi era um homem conhecedor da lei de Deus, dos preceitos de Deus, dos estatutos de Deus, da norma de Deus, do caminho de Deus. É só a gente ver aí nas composições de Davi, a gente vai ver como que o coração dele estava repleto, né? Havia algo pleno no coração de Davi com relação a Deus e a tudo que dizia a respeito de Deus. Davi então queria o quê? Que estas coisas, irmãos, não fizessem parte apenas, já falei isso aqui no início, apenas durante uma preparação ou durante uma jornada rumo a Jerusalém, ao templo, para um culto ao Senhor, né? Davi queria que isso fosse visto imediatamente. Eu imagino quando ele estava falando, pregando, escrevendo, ele queria que, quem sabe, agora, a mudança teria que ser repentina. Porque como o coração dele havia se transformado por Deus, chamado por Deus a uma vida íntegra, ele queria também repassar isso para a nação de Israel. Irmãos, não deve ser esse também o desejo nosso? Deus os chamou para isso também. Deus os chamou para isso. Deus coloca, irmãos, uma alegria imensa no nosso coração ao se revelar a nós, né? Ao se manifestar a nós, ao inculcar o Evangelho de Cristo no nosso coração. Deus promove uma alegria tamanha no nosso coração e a ponto de nós desejarmos também exalar isso rapidamente. E graças a Deus por isso, né? Isso é de Deus também. O fato dele nos fazer conhecedor de Deus, da graça dele, da misericórdia dele, né? do perdão, da benevolência dele. Ele mesmo, pela ação do Espírito Santo, move o nosso coração para desejarmos também rapidamente falar dessas coisas para aquele que ainda não conhece o Senhor, não conhece a Deus. E essa deve ser a nossa missão, né? Essa deve ser o nosso grande papel. Né, irmãos? Cada um com sua habilidade, cada um com a sua característica, cada um com seu jeito, cada um com seu dom, né? De Deus, vindo de Deus. Ele precisa desejar no seu coração, ter essa vontade de falar, né? Pregar, anunciar, citar a Bíblia, doar uma Bíblia, né? Presentear uma Bíblia, distribuir um folheto, né? Como é bom a gente ver aí as sociedades internas, né? A pandemia deu uma freada nesse tem tudo aí, mas como é bom a gente ver aí as sociedades internas promovendo seus trabalhos, suas distribuições de bíblias, de folhetos, né? Não para gerar número de relatório, não é isso não, Deus não quer isso não. Irmãos, cada folheto distribuído, cada Bíblia, cada citação, né, que você faz em favor do próximo, oportunidade de você estar exalando, falando, agradecendo a Deus e participando deste grande mistério que é o Evangelho no coração do ímpio, do insensato, para mover o coração dele também. Deus faz isso, Deus usa, né? Deus nos chamou para isso, para a glória dele, para obedecer a palavra dele, mas para exalar, falar, né? Olha, muda de vida, olha, cuidado, coração insensato, Deus não agrada. O coração insensato, ele reprova a Deus. Eu vou estar sempre falando insensato, porque é contexto do Salmo 15 aqui. Então, irmãos, esse também deve ser o nosso papel. Não perder tempo. A gente entende que Davi não queria perder tempo.
para falar ao coração da nação de Israel. O que Davi queria? Que por meio desta fé em Deus, por meio da compreensão de Deus, Davi queria, irmãos, que não apenas a trajetória, os rituais, né, a preparação dos cultos a Deus, Deus queria que não só isso, mas que por meio da fé eles pudessem expressar, de fato, demonstrar de fato a obediência a Deus por meio da fé. Não sei se foi o Elton ou a Lilete que orou, falando sobre a fé, que nem isso é nosso, vem de Deus. A fé é dom de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Por isso nós estamos aqui. Quase 100 pessoas aqui, ó. Não sei quantos em casa, em torno da palavra de Deus, pela fé. Porque nós cremos que o que está acontecendo aqui, irmãos, é algo glorioso. Estudar a Bíblia, meditar nela, é algo glorioso. Nós cremos nessas coisas. Ter uma Bíblia, estudar a Bíblia, crer nela, crer em Deus, né? Crer no perdão de Deus, crer nas maravilhas de Deus. Isso é graça de Deus, isso é fé. E Davi queria, lógico que Deus, por meio de Davi, queria que a fé, esta fé no coração do homem, da nação de Israel, no nosso coração, Deus quer que este novo ser agora restaurado expresse, por meio da sua fé, gratidão, né? Coração agradecido, né? Novo comportamento de vida, novo estilo de vida. Aí, irmãos, essas coisas é lógico que é Deus que vai administrar, né, no coração de cada um este resultado disso tudo aí, né? Deus conhece, Deus administra e Deus conhece o interior. No Salmo 139, o salmista fala sobre essas coisas. Só Deus pode visitar o coração do homem, né? Conhecer o que está lá dentro, mudar. Deus visita, Deus pode conhecer, Deus pode mudar, tem poder para mudar, tirando o coração do insensato, transformando no coração do homem que crê em Deus, confia no Senhor. Só Deus pode, e graças a Deus que só Ele pode, né? Ai de mim, ai de nós, se nós, né, nos esforçássemos para mudar o nosso coração, transformando o nosso coração de insensato para um coração reto. Ai de nós, nunca iríamos chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, cada vez mais rebeldes, né, na presença do Senhor. Então, irmãos, Davi queria que os seus filhos se apresentassem diante de Deus com um coração desejoso de uma comunhão com Deus em primeiro lugar. Comunhão com Deus em primeiro lugar. Aqueles que foram recebidos na casa, aqueles que iam sendo recebidos no templo, na casa de Deus ou habitação de Deus, Davi queria que o culto fosse diferente, a vida fosse diferente, né? Por quê? Deus, o templo, né, hoje Deus habita na igreja, no nosso coração, nossas vidas, irmãos, né? Nós cremos nisso. Mas Jerusalém, o templo em Jerusalém era o lugar da habitação de Deus, era assim compreendido. Por isso que eles organizavam as suas caravanas, né? Multidões, diz a Escritura, que alguns são que multidões em festas caminhavam rumo a Jerusalém, adentravam-se ao templo, porque entendiam que ali, aquele momento, era um lugar de um encontro especial com Deus. Eles criam nisso. Então, Davi falando com o povo assim, olha, Deus nos recebe em sua casa, Deus abre as portas de sua casa, e hoje nós temos liberdade de adentrar a casa de Deus. Então, vamos oferecer a Ele algo novo. Vamos oferecer a Ele um cântico novo. Vamos oferecer a Ele mudança de vida, né? Porque se Deus nos recebe em sua casa, né, aceita o culto, abre as portas da sua casa para receber os seus filhos, então agrada-se a Deus ver, de fato, uma mudança de vida. É isso que Deus quer também de cada um de nós.
E um dia, né, irmãos, Deus fez isso em Cristo Jesus. Deus, ele abre, né, em Cristo Jesus. Ele cria, favorece essa nossa entrada à presença de Deus. Hoje Jesus nos fez adentrar na presença de Deus. Deus passou a morar em nós, o Espírito Santo passou a morar em nós. Hoje nós somos o Israel de Deus, hoje nós somos o povo de Deus, né? E Deus nos concedeu também o privilégio de nos adentrarmos à presença dele tão somente por meio da graça e do favor dele em Cristo Jesus. Olha que bênção. Olha que algo extraordinário que Deus fez por nós, né? O reino de Deus está acessível a nós. As coisas de Deus estão acessíveis a nós. Deus fez isso em Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. E aí? E o nosso comprometimento? E o nosso comprometimento? Também Deus quer ver. Cada um de nós, esta nova ação, né? Este novo agir. A nação de Israel, irmãos, enquanto eles caminhavam, subiam os seus degraus, enquanto eles moviam-se, se organizavam estrategicamente para irem ao culto, eles se organizavam para subir à presença, adentrar-se à presença de Deus, cantando, louvando, levando as suas ofertas, levando as suas oferendas, sacrificavam os seus animais, né? Clamavam pela misericórdia de Deus, suplicavam a Deus perdão pelos pecados, cultuavam a Deus, e Davi, por isso que ele intensifica aqui, né? Que de fato que tinha que ser de coração mesmo, porque Deus abria as portas para receber o povo, e Deus estava ali para conceder perdão, receber os sacrifícios, né, do povo, para apaziguar o coração do povo, e para que o povo descesse para suas casas com o coração alegre, feliz, jubiloso, estas coisas tinham que ser também verdadeiras. Este novo proceder tinha que ser algo real, para que eles pudessem, depois de tudo aquilo ali, descer para suas casas com os corações jubilosos, por terem encontrado com Deus, por terem tido a oportunidade de sacrificar, apresentar os seus animais diante de Deus, sacrificá-los, derramar sangue, né, e sentir-se aliviados, mente aliviada, coração aliviado, perdão concedido por Deus, oportunidade de estar diante de um Deus vivo, santo e reto. Então, a consequência, a qualidade de vida espiritual do povo, ao regressarem do templo, dependia dessas questões aqui, desse novo viver, dessa sinceridade. E Davi, ele era conhecedor disso, ele preocupava com essas coisas, né? Como um líder, ele preocupava com essas coisas. E nós precisamos, irmãos, também preocupar com essas questões, né? Liderança de igreja, famílias, os pais, as mães, os responsáveis, né, no cuidado de alguém, né? Como que Deus quer também esse nosso envolvimento, né? Exalando as bênçãos de Deus, exalando esse mistério de Deus que um dia Deus nos fez entender. Deus quer também que preguemos isto, né? Esse deve ser o nosso desejo, ver também o outro mudando de vida, ver o cônjuge mudando de vida, ver o filho mudando de vida, ver o pai mudando de vida, ver o vizinho mudando de vida, e ver o fulano de tal mudando de vida, porque deve ser um desejo, é a partir do nosso coração de uma forma rápida.
Davi queria isso rápido, não é? E como é bom saber, irmãos, que tem alguém orando por nós. Como é gratificante saber que tem alguém intercedendo por nós. Eu estou orando por você, para que Deus o cubra com as bênçãos dele, para que Deus mude a sua vida, porque não tem outra maneira, não tem como viver nessa face da terra com o coração feliz, se de fato a graça de Deus não alcançar o coração do homem. Não tem jeito. Então, quem entende, quem experimenta essas coisas, ele dá vontade mesmo de falar. E ele quer, né, quer ter uma certa pressa em falar essas coisas. E, além de tudo, é obrigação nossa. Obrigação. Grande privilégio, irmãos. Reconhecemos a graça de Deus, né, um grande privilégio. Reconhecemos que essa mudança, ela é graça de Deus. Essa nova consciência é graça de Deus, esta fé é graça de Deus, grande privilégio, mas uma grande responsabilidade também. Uma grande responsabilidade. Anunciar essas coisas, né? Pregar estas coisas. Verso 2, o Elton, fazendo favor. O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Aí, irmãos, Davi, ele dá aqui coloca um ingrediente, dá licença, uma aguinha aqui. O Elton, vai de novo, por favor. O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Irmãos, o que é integridade? Aqui Davi coloca um ingrediente aqui. Na sua pregação, nas suas admoestações, ele pergunta para Deus, Deus, quem? Como é que é? O que o Senhor quer desse povo agora? Para adentrar-se ao templo do Senhor, viver na presença do Senhor, cultuar o teu santo nome, bendizer o teu santo nome. O que o Senhor quer desse povo? Não é? Ele dirige a pergunta, mas como eu já disse, como o coração dele estava cheio dessas coisas, ele mesmo direciona e coloca o ingrediente que falando que o povo tinha que ter integridade. O que é integridade? Hã? Você já está lá na folha. Está lá na folha 4. Ô, Gilmar, mas é isso mesmo. Íntegro é por inteiro. Por inteiro. É isso mesmo. Obrigado, Gilmar. Irmãos, integridade, segundo os estudiosos, é o cerne. É o cerne do coração do crente. É como se você olhasse para um crente, fizesse um raio-x, um raio-gama nele. Hoje tem um monte de teste, é como se fizesse um teste. É isso que Deus faz conosco. É isso que o Espírito Santo faz conosco. É como se você tivesse condições de examinar um ser humano, olhar para ele, para a vida de um restaurado em Deus, daquele que foi restaurado, e visse nele integridade. Primeira coisa. Opa, aquele lá é restaurado por Deus, que eu estou vendo integridade nele. Ó, íntegro por inteiro. Quando Deus muda, irmãos, Deus muda o ser humano. Quando Deus age, Deus muda o ser humano. Ainda que repetindo aqui, perfeição só na glória, só no céu. Santidade só no céu. E louvado seja Deus por isso. Um dia seremos santos. Íntegros por inteiro. Mas Davi está falando aqui, Deus por boca de Davi fala que o povo tinha que ter integridade. Sim. Esforçar-se por uma vida diferente. Integridade. O que Davi queria ver naquele ajuntamento do povo de Deus? Davi queria ver cada um com seu coração íntegro. E Deus, ao olhar para nós, quer ver em nós, irmãos, também uma característica que
que define todas as demais. Ao olhar para um novo convertido, nós precisamos de ver nele integridade. Por quê? Porque é o direcionador, é uma característica direcionadora, uma característica que baliza as demais características do crente. Por isso que chama por inteiro. Concentra-se na integridade as demais características do crente. Por isso, irmãos, que Deus, por meio de Davi, coloca esse novo ingrediente aqui, coloca a integridade como sendo a primeira coisa a ser observada pela nação de Israel. Olha, cuidado com o coração insensato. Cuidado. Mas esforcem por um coração íntegro. Esforcem. É possível? É. A Bíblia está falando. Não é? Santidade perfeita não, integridade perfeita não, mas esforço sim. Somos desafiados, irmãos, pela palavra de Deus a nos esforçarmos. Esforço é meu, esforço é nosso. E como é que eu me esforço, irmãos, para conseguir essa característica de forma que Deus se alegre comigo, com a minha vida, que o meu irmão veja em mim mudança, que o vizinho veja em mim mudança, que a minha esposa veja mudança em mim, que eu vejo mudança na minha esposa, no filho, o filho vendo o pai. Como? Como? O que nós estamos fazendo aqui é um meio. As coisas de Deus, irmãos, tudo que diz respeito de Deus vai nos fortalecer para que esse nosso coração seja íntegro. Né? Precisamos disso aqui, ó. Então, somente isso aqui, não tem mais jeito, não. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos aqui em torno da palavra de Deus. Falando, lemos a Bíblia, as orações que foram feitas em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo. A palavra de Deus é o centro de tudo. Não tem outra maneira de nós adquirirmos um coração íntegro, uma vida íntegra. Tem jeito. Isso aqui é um meio. Aí nós temos a oração. Temos a oração. Deus, tem misericórdia de mim. Né? Deus, muda o meu viver. Molda, ó Deus, a minha vida. Muda o meu coração. Transforma meu coração de insensato para um coração agora reto, que é capaz de desfrutar da presença do Senhor, entendendo a graça e a misericórdia do Senhor. Deus ao restaurar, diz o escritor, Deus ao restaurar o coração do homem, ao moldar o coração do homem, Ele quer agora ver um coração respondendo. Ele quer ver um coração respondendo. Né? Deus muda, Deus transforma, Deus alinha, Deus realinha o nosso coração com Ele, tira de nós um coração insensato, molda os nossos, trabalha nos desígnios do coração do homem, né? Realinhando o coração do homem a Deus. Deus faz isso, né? Aí Deus tem prazer e quer ter o prazer de ver os frutos agora vindo de cada um de nós. Irmãos, que coisa gostosa, né? De poder oferecer a Deus algo, oferecer a Ele, né, como gratidão a partir de um coração transformado. Que bênção de Deus, né? Deus está aqui agora na minha nova vida, o meu novo viver. O Senhor me transformou, o Senhor o Senhor me alcançou com a tua graça e eu entendi o mistério lá da cruz. Eu entendi o mistério lá do Senhor em Cristo Jesus. O Senhor me habilitou a entender, eu creio na tua palavra. O Espírito Santo, o Senhor trabalhou na minha vida. Eu entendi essas coisas. Agora estou aqui, Senhor, apresentando algo ao Senhor como uma nova vida. Um coração que passou de insensato, rebelde, perverso, o coração passou agora a adquirir uma característica íntegra a Deus. Olha aqui. Que privilégio, irmãos, que coisa gloriosa.
de poder fazer isso, né? Coisa gloriosa. Ninguém deve se vangloriar com nada nessa vida. Ninguém deve se vangloriar. Se há glória, é de Deus. Toda glória tem que ser de Deus, né? Se você sabe orar, se nós sabemos orar, louvado seja Deus por isso. Se nós compreendemos a Bíblia, louvado seja Deus por isso. Se nós aprendemos a amar o próximo, acho que não vai dar tempo de chegar lá, qualquer coisa eu continuo na quarta-feira. Se nós aprendemos a amar o próximo, que não é fácil, é luta, é desafio, né? Que luta, irmãos. Perdoar o próximo, amar o próximo. Mas se Deus olha para nós e vê isso em nós por meio da integridade, a glória é de Deus. Louvado seja Deus por isso. O que pertence a nós é humildade. É o reconhecimento de que tudo isso pertence a Deus. Então, irmãos, onde encontrar estas coisas? Elton, Salmo 18, verso 30. Daqui a pouco a gente termina. E eu creio, irmãos, que eu vou precisar da quarta-feira. Tem muita coisa aqui, mas não posso deixar de falar, não. Mas se Deus quiser, na quarta-feira eu termino com os irmãos aqui. Eu vou dar estudo. Eu quero fechar esse Salmo 15 aqui. É um salmo glorioso para nossas vidas. Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Onde encontraremos integridade? Deus quer ver em nós um coração íntegro. Deus tem prazer nisso, né? Deus nos restaurou para isso. Agora, irmãos, onde encontrar isso? Deus não moldou o coração do homem e jogou ele para lá. Pronto, mudei esse coração. Você vai lutar para que seu coração seja cada dia mais íntimo. Se vira para lá. Deus não fez isso, não, né? Deus mudou e lembra que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Para quê? Encorajar, fortalecer, nos animar, né? Gerar vida dentro de nós. Jesus não veio, só morreu na cruz, ressuscitou e foi embora, não. Ele está presente. O Espírito Santo está presente conosco. Cada dia, cada instante, restaurando, moldando, continuando trabalhando em nossas vidas, né? Fortalecendo o nosso homem interior, tirando de nós esse coração insensato, à medida que Deus vai trabalhando, gerando integridade, irmãos, no nosso coração, este coração insensato vai caindo por terra, vai desaparecendo e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Que Deus não nos entregou à sorte de nós mesmos procurar recursos para ir moldando e gerando um coração cada dia mais íntegro. Onde nós encontramos? No próprio Deus. Lê de novo, né, Favorel, 18:30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Integridade, perfeição, onde encontramos? Deus. O caminho de Deus é perfeito, né? Deus é socorro, Deus é refúgio, Deus é direção, a palavra de Deus é perfeita. Deus, então, ele se coloca, irmãos, à nossa disposição, com a presença dEle, né, com o Espírito Santo dEle, para continuar moldando o nosso coração. Salmo 19:7, Welton. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Lei do Senhor perfeita, para quê? Para restaurar, né? Dar sabedoria. O insensato, irmãos, é graça de Deus, viu? E eu vou terminando aqui. O insensato, ele acha que está certo. Perceberam isso? Ele acha que está certo. Ele com ele mesmo acha que está certo. Está todo mundo errado, ele está certo. Para que Deus, se eu defino a minha vida?
pastor Paulo não cansa de falar sobre isso aqui, né? Que o homem, ele rejeita a Deus dizendo, eu não quero o Senhor na minha vida, eu não quero a direção do Senhor na minha vida, eu quero cuidar da minha vida. Esse é o coração do insensato, essa é a postura do insensato. Não é? Mas o texto que o Elton leu, o salmista fala que a palavra do Senhor é perfeita, os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor é perfeito. O reino do Senhor, Deus estabeleceu o reino de Deus com tudo que é perfeito. Para quê? Para nos ensinar, para que andemos nessas coisas. Para que andar nessas coisas? Para que meditar? Para que esperar em Deus? Para que este homem interior, para que este nosso coração seja cada dia mais íntegro. Íntegro. E a integridade, terminando com esse ponto aqui, e é esta integridade, se a integridade, ela baliza as demais coisas, irmãos, Deus, pela graça e misericórdia, disponibiliza tudo que precisamos para que essa integridade seja vista em cada um de nós. Para a glória dele. Para a glória dele. E para o nosso bem. Não é? Então, primeiro texto, Salmo 18:30. Os caminhos do Senhor são retos. O Salmo 19:7. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Muda. Tira o coração insensato, do verso do capítulo 14, e muda para o coração íntegro, para a glória e honra do nosso Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque se eu entrar no outro ponto, vai ficar pelas metades. Prometo, se assim Deus permitir, na quarta-feira, concluir o Salmo de número 15, tá bom? Se Deus nos permitir, né, concluir o estudo do Salmo 15, tá bom? Se tiver alguma pergunta difícil, irmãos, vou deixar o pastor Paulo, viu, pastor Paulo? Se eu estiver ouvindo aí, você segura aí para o pastor Paulo. Brincadeira. Irmãos, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, se nós não soubermos responder, eu vou prometer consultar o reverendo Paulo depois e vamos trazer a sua dúvida, tá bom? Se tiver algo que você não entendeu, que você queira saber mais, quiser me perguntar depois também, não tem problema não, tá bom?